enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Bom dia! Quinta-feira, 12 de agosto de 2021. Estamos aqui juntos, reunidos virtualmente, numa caminhada, mais um passo na nossa caminhada, que a gente tem denominado aqui caminhada de oração. Para que você e eu comecemos o dia tomando um café, comendo do pão da vida, juntos, repartindo aqui o pão da vida, para que a gente possa ser fortalecido para superarmos aí todos os obstáculos que vêm pela frente neste mundo cada vez mais louco, não é? Vamos combinar, cada vez mais mundo cão. Mas o nosso objetivo aqui, de forma bem singela, contribuir com a sua paz, contribuir com o robustecimento da sua fé, para que você não desanime, não desista do caminho do Senhor, que é estreito, e às vezes as propostas de distração, de vantagens aparentes, falsas vantagens, né? Aparece, às vezes a gente é seduzido por ela, mas que você não caia nessas ciladas e que você prossiga para o alvo, que é Cristo Jesus, a eternidade. Nós não somos filhos dessa geração mais, nós somos filhos da eternidade. Amém? Eu queria orar com você para que a gente pudesse, como a gente sempre faz aqui, a gente bater um papo a respeito da palavra, para que de algum modo o Espírito de Deus possa trabalhar no meu e no seu coração, para que esse alimento seja digerido e ele possa cumprir os desígnios que o próprio Senhor nos manda. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais uma manhã que o Senhor permite amanhecermos aqui com vida, por mais, ó Deus amado, um dia que começa na Tua presença, Senhor. Queremos Te agradecer pela noite que o Senhor nos deu, queremos Te agradecer por tudo, inclusive pelas lutas, porque elas têm sido uma ferramenta, ó Deus amado, útil para que nos aproximemos do Senhor. Se estivesse tudo bem, talvez não estaríamos Te buscando com tanta avidez, ó Deus. Eu quero Te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor se faça presente
na minha vida, na vida de todos aqueles que se associam comigo aqui agora, em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar o nosso papo aqui nessa manhã lendo um texto que tem me falado muito nesses últimos dias e eu queria compartilhar com você. Isaías capítulo 6, livro do profeta Isaías, chamado o profeta messiânico. Isaías que viveu 700 anos antes de Cristo e o que dos profetas do Velho Testamento foi aquele que mais vaticinou, aquele que mais preconizou a vinda do Messias de Jesus na terra, né? Capítulo 6, a visão e o chamamento de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Que maravilha! Como eu disse, Isaías é um profeta. E profeta profetiza, profeta denuncia erro, profeta traz palavra de consolação, profeta, esse ministério profético, na configuração de Isaías, ele não existe mais, né? Mas do profeta ser aquele o guia do povo, nós somos hoje guiados sim pela palavra, por Jesus Cristo, pelo Espírito que nos habita. Mas não que não haja profecias, tá, gente? O que eu estou dizendo é nessa configuração do profeta ser aquela referência da nação, não é? Aquele pastor da nação, tá? É claro que Deus fala por profecia. Aliás, isso que eu estou fazendo aqui com você é profecia, é pregação da palavra. É a palavra sendo falada e nós estamos conversando exatamente da palavra. Mas a gente vê que Isaías, se você for lendo, você vai ver que um pouquinho antes, no capítulo 5, Isaías estava denunciando o erro, denunciando o pecado, denunciando a imoralidade, denunciando a idolatria, enfim, ele estava ali levantando, mostrando para a nação que Deus via o que acontecia. Mas de repente ele tem um encontro mais contundente com o Senhor, com Deus. E eu queria conversar com você nessa manhã exatamente sobre isso. A gente está vivendo um tempo de parece que há um certo charme em a gente falar mal, né? A gente fala mal do governo, e esse então é o campeão. A gente fala mal da religião, a gente fala mal do comportamento social, a gente fala mal, a gente enxerga erros, a gente enxerga as distorções, a queda da humanidade, a gente é capaz de enxergar no outro os defeitos, os problemas. Sim, eu fico vendo, às vezes no meu WhatsApp tem alguns grupos, eu vejo que pessoas o dia inteiro, postando vídeos e matérias denunciando erros, denunciando pecados, denunciando falcatruas de políticos, de autoridades, de pessoas que querem tomar o poder, né, através, às vezes, de forma legítima, de forma ilegítima, mas muito mais do que nós vermos o erro, a gente tem que olhar para a gente.
Até porque, primeiro, como já dizia, é atribuída a Bill Gates, né? Você quer consertar o mundo sem arrumar o seu quarto. E foi exatamente isso que Isaías viu na presença de Deus. A gente às vezes professa o nome de Deus e a gente não vai na presença dele. A gente tem Deus como um objeto que tem que funcionar a serviço do nosso ritmo, da nossa vida, do nosso projeto, e a gente não se submete a ele, a gente não tem consciência do que é de fato Deus, a gente está muito mais ligado às coisas terrenas e fixado no erro do outro. Foi mais ou menos isso que acontecia com Isaías, só que ele encontrou o Senhor, ele viu a glória do Senhor. E aí tudo muda, tudo muda. Para eu pregar a palavra de Deus sem ter visto a glória de Deus, sem ter estado na presença de Deus, eu posso até falar com coerência, denunciar erros, mas não vai haver aquela verdade contundente em mim, impactante. Você pode também ver os erros de todo mundo, do Brasil, do mundo, do Bolsonaro, do Lula, de quem você quiser. De quem você quiser. Do pastor, do outro pastor lá, da outra igreja, do método que estão usando ali, do outro fulano. Mas quando a gente vai na presença de Deus é diferente. A nossa pegada não é uma pegada de ódio, de desdém, de amargura, é uma santa indignação, todavia, com a fé que Paulo diz, a fé que atua pelo amor. Quando Isaías viu a glória do Senhor enchendo o lugar, ele percebeu que a glória do Senhor está por sobre toda a terra. E ele viu que ele não era em nem um átomo melhor do que qualquer outro ser humano que pisa nessa terra. Essa é uma das primeiras sacadas que a gente tem na presença de Deus. A gente não se acha, porque a gente vê a sua grandiosidade, a gente tem a consciência do seu imenso amor, e aí a gente se sabe, a gente sabe quem a gente é. Tanto é que Isaías disse, ai de mim. Capítulo 5 ele dizia, ai dessa cidade, ai desse povo, ai... Mas agora ele diz, ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim. Enquanto a gente está dizendo que o outro não presta, a gente vê na presença de Deus que a gente não é. A gente tem todo o potencial para ser tão quanto aquele que a gente julga. Por isso o Evangelho diz que nós não devemos julgar, porque com a mesma régua, com a mesma medida que nós julgarmos, nós haveremos de ser julgados. E só há um legislador e juiz, o Senhor. E quando nós tomamos o lugar dele, ele não vai nos tomar por inocente. Ele vai nos tomar por presunçoso, e aí ele vai colocar a gente no lugar da gente, porque a Bíblia diz que Deus ele resiste os soberbos, mas ele dá graça aos humildes. E Isaías ele se humilhou. Ele disse, ai de mim, eu me vejo indigno de ver o Senhor, de estar na presença de Deus, e a luz dele clareou, trouxe às claras aquilo que todos nós somos. E quando eu venho aqui para todas as manhãs que a gente tem tido esse privilégio, eu tenho dito para os irmãos aqui, que o nosso objetivo é contribuir com a sua paz, não porque há em mim alguma virtude acima de qualquer um dos irmãos, dos amigos que aqui se associam comigo, mas porque somos igualmente carentes da mesma graça e que é acessível a todos quantos creem. E se foi acessível a mim, por que não vai ser acessível a você, eu sabendo quem eu sou? É assim que a gente prega, é assim que a gente anuncia o Evangelho. Não porque a gente é uma autoridade melhor, maior, mais digna, mais pura, mais elevada. Não, porque simplesmente a gente foi alcançado pela graça. E foi exatamente isso que alcançou Isaías. Quando ele se humilhou, quando ele disse, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios, e os meus olhos viram a glória de Deus. Ou seja, ele estava recebendo aquilo que ele não merecia. Ele estava vendo a glória de Deus, e para quem visse a glória de Deus morreria. E é fato, se de fato a gente vê a glória de Deus, a gente morre para esse estilo de vida
carnal, superficial, consumista, adúltero, invejoso, terreno. A gente morre para essa vida, mas aí a gente nasce para o Senhor. E a graça de Deus, diz que o anjo do Senhor foi lá no altar com Atenaz e pegou uma brasa. Foi iniciativa de Deus, não foi iniciativa de Isaías. Ele simplesmente teve a consciência do seu estado. E se você e eu não tivermos a nossa consciência da pecaminosidade, aliás, a gente, em vez de assumir quem somos, a gente tem cada vez mais tentado relativizar o que é ou não é pecado. E pecado não é simplesmente o que a gente faz, é o que a gente é. Isaías diz, eu sou o homem de lábios impuros. Ele não diz simplesmente que eu tenho um lábio impuro que vez por outra. Não, eu sou. A minha essência é essa. E Deus manda o anjo que pega Atenaz, pega a brasa com Atenaz, vai lá e toca nos lábios de Isaías, purificando os seus lábios. E dizendo, perdoados estão os seus pecados. Foi isso que Jesus Cristo fez, gente. Foi iniciativa unilateral dele, de Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A mim e a você cabe simplesmente acreditar, por mais absurdo que possa parecer, que por mais que a gente tenha essa consciência de que somos homens de lábios impuros e habitamos no meio de um povo de impuros lábios, que somos homens e mulheres caídas que habitam no meio de um povo caído, de um povo inimigo de Deus, também temos todo o potencial do mundo. Às vezes a diferença é que não somos flagrados naquilo que a gente julga, naquilo que a gente condena no outro. A gente pratica as mesmas coisas, e às vezes a gente até inveja aqueles que praticam aqueles absurdos, mas a gente se cala porque de repente a gente tem uma reputação que a gente zela por ela. Quanta tolice, quanta tolice. Isaías teve ali, sim, a graça de Deus purificando os seus pecados. Assim Jesus veio para mim e para você. Ele se mostrou a mim e a você, e ele se mostra aqui hoje de maneira tão singela, tão simples. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Mateus capítulo 18, versículo 20, é a promessa dele, e nós estamos aqui no nome dele. Eu não estou aqui para promover meu nome, para promover a marca da minha igreja. Não. Estou aqui falando do Evangelho de Jesus. Porque assim como Isaías se via imerecedor, impuro, eu também sou. Todavia eu criei na iniciativa de Deus, no amor de Deus, que veio e tocou com a brasa do altar os meus lábios e disse que os meus pecados estavam perdoados quando Cristo derramou o seu sangue na cruz. É por isso que eu falo com você, é por isso que eu me alegro de forma que não dá nem para explicar, sem merecer. O Senhor me amou e Ele ama você também. E aí Ele diz para Isaías, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Quando Isaías, sim, agora ele estava, ou melhor dizendo, apto, ele estava pronto para falar, para anunciar de Deus para as pessoas, falar do amor de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus, confrontar a nação com o seu estado de pecaminosidade, mas ele falava agora com amor, não se sabendo não melhor do que ninguém, não maior do que ninguém, porque é assim que o servo é. Todos nós somos feitos do mesmo pó, somos todos pó, somos todos caídos. Todavia, o amor de Deus nos alcança em Cristo Jesus. E o Espírito diz para mim e para você hoje, se o meu e o seu pecado estão perdoados, para quem é que Deus vai enviar para anunciar esse perdão, a sua luz, a sua glória, que está sobre a terra, está toda a terra. Lá no Salmo 19, Davi diz, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discurso, outro dia, uma noite, outra noite, não há palavras nem linguagem, mas por toda a terra se faz ouvir a voz do Senhor. O Senhor está presente aqui entre mim e você. A quem Deus vai enviar? Porque quando nós de fato encontramos com Ele, nós proclamamos é Jesus, nós não proclamamos a nossa beleza espiritual.
A gente não passa botox espiritual simplesmente para ter uma aparência renovada, não. A gente nasce de novo. É outro chão que a gente pisa. E a gente fala para os outros dessa graça. E talvez você tenha andado tão azedo, amargurado como Isaías estava, mesmo sabendo da verdade, mesmo sabendo do erro, mesmo tendo consciência do que é certo, do que é errado. Mas não havia em você a consciência de que você também é tão errado, tem potencial tão drástico quanto qualquer um. Nenhum de nós é melhor do que o outro. Mas a graça de Deus nos atinge, nos abarca, nos acolhe. Oh, querido, está aí de Portugal, que maravilha. Douglas, querido, de muitos anos, né, Douglas? Desde quando a gente tinha cabelo mais preto. Portanto, gente, eu queria deixar essa meditação para você nessa manhã. Se você está muito azedo, muito amargurado com o que está no mundo, é porque de repente você se esqueceu que você já esteve na glória do Senhor. Lembre-se, ou volte-se para a presença dele e você vai ver que a graça dele te acolhe, te perdoa, te purifica, e você, se a sua alegria de fato é essa, de ter sido acolhido pela graça do Senhor, a sua alegria também vai ser anunciar o perdão dele, que é acessível a gente, aos ninguéms, assim como você e eu somos, aos improváveis, assim como você e eu somos. Não para fazer sucesso no mundo, não para adquirir fã-clube que a gente prega o Evangelho. A gente prega por amor a Deus e por saber que não dá para a gente não simplesmente vazar, não dá simplesmente para a gente não exalar o bom perfume que nos habita. Não para que a gente possa ser servido pelas pessoas, mas para que a gente possa servi-las, porque é assim no reino de Deus. É o reino para nós servirmos, não para nós obtermos qualquer favor das pessoas, porque nós recebemos de graça e nós damos de graça. E se você e eu temos outro tipo de objetivo, não é o Evangelho, não é o Senhor Jesus que a gente está anunciando. A gente até pode falar o nome dele, mas a gente ainda não teve aquele verdadeiro encontro com ele. Amém? Queria deixar isso para que você meditasse nessa manhã, que você guardasse isso com você e de alguma forma essa sementinha que a gente colocou aqui na mesa, ela pudesse encontrar no seu coração um terreno apropriado, para que ela possa, plantada, ela venha germinar, crescer e dar os frutos, produzir as consequências na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Tá bom? Amém, amém. Régia está aí, a Keila, a Cássia. Sim, Douglas, querido. Amém. Vamos orar, gente? Eu queria orar com você. Você que se encontra enfermo, tem parente adoecido, enfermo, orar pela provisão, pelo pão na sua mesa, para que você possa, de fato, ser assistido pelo Senhor. Vilda Maria, seja bem-vinda, querida. Está hoje aí, né, ao vivo, pode estar, né, Vilda? Que bênção. Amém. Vamos orar, gente? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada querido seu que se associa aqui comigo, Pai, todos os teus filhos, amados do Senhor, Pai. Que haja em nós, Senhor, a consciência desse amor. Que não duvidemos jamais que o amor é para nós. É para nós, Senhor. E se estamos perdidos, o Senhor veio salvar e buscar, foi perdido mesmo, Deus. Que haja, Senhor, essa consciência sem dúvida. Quero colocar diante do Senhor aqueles irmãos, amigos, ó Deus, que se encontram enfermos, ó Pai. Que o Senhor venha ministrar a cura, ó Pai, tanto naqueles que estão acamados, hospitalizados, abatidos, ó Deus amado, quanto aqueles que estão assistindo, para que os parentes, aqueles que estão ao redor, ó Pai, para que também não adoeçam nas suas mentes, ó Deus, no cansaço, na ansiedade, no estresse, ó Pai, mas que possam descansar em Ti. Ó Pai, quero colocar aquele que se encontra num tempo de escassez, ó Pai, que o Senhor venha ser a sua provisão, que o Senhor venha abrir portas, que o Senhor venha, ó Deus, produzir no seu filho uma energia
criativa a ponto dele discernir, ó Deus, as oportunidades que estão de repente até escancaradas na sua frente, ó Pai, mas por estar tão fixo na perda, na escassez, tem perdido, Senhor, a oportunidade de se suprir, de ser, ó Deus amado, de alcançar a sua subsistência, ó Pai. Que o Senhor dê essa inteligência, essa sabedoria, ó Pai amado, que toda ambiência tóxica de convivência, Senhor amado, seja, Senhor, alcançada pela sua misericórdia, pelo seu amor, ó Pai amado, que acordemos, Senhor, para a realidade da tua presença em nós, ó Pai, e não tenhamos o Senhor não só de palavras, mas sobretudo, Senhor amado, de vida, de modo de vida, ó Pai, que o amor do Senhor esteja de fato em nós e entre nós, ó Pai, que seja assim para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, que maravilha a gente poder estar junto aqui, né? Eu queria agradecer a sua presença. E amanhã, sexta-feira, sexta 13, agosto. Amanhã a gente vai estar aqui na sexta-feira 13, se o Senhor assim permitir, tá bom? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Uma ótima quinta-feira e até amanhã, se o Senhor permitir. Um abração.